Então, muito obrigada. E quero apresentar a Casilda Velasco, que é pedagoga, educadora física e psicomotricista, directora técnica da Associação Vencer, académica da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, titular especialista da Associação Brasileira de Psicomotricidade, de Rio de Janeiro, supongo, 51, coordinadora y profesora de cursos de posgrado en psicomotricidad, que va a presentar el tema gerontopsicomotricidad. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Paula, e foi um prazer ser apresentada por você, alguém que foi criativa e se reinventou nesse momento tão difícil do mundo, tá? Muito obrigado ao CIAR, à Isabel, ao Leopoldo, a toda a equipe, por essa oportunidade de participar aqui. Eu vou compartilhar então. Essa faz parte da mesa. Algum problema de comunicação? Não, pode prosseguir, Cacilda. Posso? Tá, então eu estou compartilhando um PowerPoint muito reduzido, que na verdade nós vamos falar a respeito de gerontopsicomotricidade. E falar depois da Cristi é, assim, uma responsabilidade imensa, porque a Cristi é a energia pura, é vitalidade pura. Ela é o exemplo do idoso que qualquer um de nós quer ser. Muito obrigado, Cristi, por existir entre nós. Bom, a psicomotricidade, ela tem a sua linha de atuação em várias fases do nosso desenvolvimento e da nossa retrogênese. E eu estou escolhendo aqui um assunto que há mais ou menos uns 20 anos eu tenho me dedicado, tendo passado por todas as demais faixas etárias. A gerontopsicomotricidade hoje, ela está se fazendo presente e necessária exatamente pelo momento que nós estamos vivendo do homem neste planeta Terra. Nunca vivemos tanto e nunca a população de todos os continentes tiveram a oportunidade de envelhecer e ficar em idades extremamente avançadas. O nosso homem que nos antecedeu, ele viveu muito menos. Então, existem diversos fatores para que essa longevidade esteja ocorrendo. O importante para nós, enquanto psicomotricista, é que a gente consiga fazer com que esse passado que nós vamos deixando para trás sejam experiências positivas e a gente possa transformar o processo de envelhecimento num futuro prazeroso, de vida e não de sobrevida, como muitos dos nossos idosos hoje na sociedade se veem prejudicados por já estarem em determinada fase avançada da sua capacidade física, mental, cognitiva. Será que existe uma receita de como ficar idoso sem envelhecer? Eu acredito que não. Eu acredito que a nossa possibilidade de envelhecer na verdade, faz parte da nossa vida. É um privilégio envelhecer. Para alguns, para outros, isso não é tido como um privilégio, mas a gente vai colocar aqui uma estatística que nós vimos há pouco tempo no CIESP, que eu acho que vale muito a pena a gente está podendo mostrar para vocês. Eu estou com uma problemática aqui no chat, eu vou tentar fechar para eu poder visualizar. Me perdoem. Bom, todos estão conseguindo visualizar a pesquisa? Nós estamos num cenário de população, do envelhecimento da nossa população, onde dizem que já temos aqui conosco, entre nós, a pessoa que vai viver 150 anos. Então, a cada dia que passa, a qualidade de vida, ou de alimentação, ou de processos de saúde, de educação e de meio ambiente, tem favorecido com que nós possamos viver mais tempo. E também um outro fator, que são famílias com menos filhos, vai resultar para nós, segundo o CIESP e o FIESP, 608 milhões de idosos, 836 milhões de idosos em 2030. É muita gente.
Então, veja, um mercado de trabalho para a gerontopsicomotricidade que se abre para nós profissionais, extremamente importante. E com esse envelhecimento, muito vai se mudar em relação a tudo, em relação a serviços, a produtos, a demandas, e nós temos que nos preparar exatamente para isso. Eu queria aproveitar que o Carlinhos está aqui conosco nesta mesa, agradecer publicamente a ele. Há mais ou menos um mês atrás, ele mandou um vídeo que eu achei que ele era extremamente oportuno, ele é bem curtinho, para que a gente possa falar deste processo de envelhecimento que está tão aflorado, que está tão visível, me mostrando para nós um público, sem dúvida nenhuma, enorme, que precisa do trabalho psicomotor. Eu queria só que me dessem retorno se o vídeo... Você já parou para pensar que sua vida pode estar apenas começando? Está sim. Desde os tempos das cavernas, lutamos para viver mais. Controle do fogo, domínio da agricultura e união em grandes grupos são algumas das estratégias para domar a natureza e garantir a sobrevivência da espécie. O ser humano cresceu muito além do que poderia imaginar. E não paramos por aí. Estudiosos afirmam que já está entre nós a primeira pessoa a viver 200 anos. Do quê? Estamos prestes a desvendar mistérios sobre o envelhecimento que podem nos fazer atingir idades ainda mais impressionantes. Em pouco tempo, a velhice será a maior fase da vida de uma pessoa. E isso promete transformar desde agora a maneira como nos relacionamos. Mom, that's crazy. It's one thing to take a class to keep busy, but you can't embark on a giant new career at your age. Why? It's my dream. O tempo esticou. E os maduros são grandes protagonistas do nosso futuro. No Brasil, 64% das pessoas acima de 60 anos continuam sendo provedores financeiros ou afetivos de suas famílias, mesmo depois de aposentados. Isso significa um movimento de mais de 1 trilhão de anos. Os maduros estão criando uma nova economia, a economia prateada. Em números, ela já representa a 3ª maior economia do mundo. A pesquisa Tsunami 60+, inédita no Brasil, revela que os maduros têm renda própria e não só da aposentadoria vivem. Antes, o fluxo natural era nascer, trabalhar, ter filhos, se aposentar e morrer. Com a evolução da ciência e da tecnologia, toda esta lógica está prestes a mudar. Ninguém nasce, cresce ou envelhece igual. A diversidade é característica do ser humano e pode ser observada em todas as fases da vida. A geração prateada está em movimento, expandindo sua vida social para muito além da família, amores e amigos de longa data. Cursos, atividades profissionais e diferentes opções de lazer os conectam a novos grupos e todo tipo de conhecimento. Mas uma lição continua temporal. O mais importante na vida é se manter ativo e ter saúde. Hoje, é mais fácil encontrar um avô na academia de ginástica do que na cadeira de balanço. E sim, a geração prateada também não desgruda de seus smartphones. A tecnologia é uma aliada constante no mercado de trabalho, auxílio na manutenção da rotina e combustível para manter a vida em movimento. A sensação de liberdade é uma grande recompensa nessa faixa etária. Bom para se conhecer melhor, expandir as ideias e até explorar outros papéis. Com a maturidade conquistada, muda a relação com as cobranças sociais e com o tempo. Para essa turma, o futuro é hoje. Se queremos uma sociedade sustentável, é preciso transformar nossa visão sobre os mais velhos.
A natureza e o conhecimento continuam evoluindo com o tempo. Não seria diferente com as pessoas. Os maduros estão em toda parte, aprendendo, trabalhando, consumindo, vivendo. E podem oferecer uma visão bem mais criativa de nós mesmos. É a partir da troca entre as gerações que o ser humano vai se desenvolver ainda mais. Ser velho não significa o passado, mas sim o futuro de todos nós. Que tal despertar para esse movimento? Eu acredito que esse vídeo veio trazer para a gente uma ideia de como está este tsunami 60+. A população idosa apresenta uma grande especificidade nos produtos e serviços demandados, e por ser uma população com renda maior do que a população mais jovem, isso terá um impacto na estrutura de produtos e serviços que serão necessários. E entre os serviços, nós temos a gerontopsicomotricidade. A área de conhecimento da psicomotricidade, que se dedica ao idoso, ela cria um conjunto de técnicas de intervenção a nível de promoção, de prevenção, de diagnóstico, de terapia, adequando uma abordagem integral de pessoas que se enquadram nesse momento da vida, nesse processo. Há 2 grupos para intervenção com características próprias que nós classificamos. O primeiro são os indivíduos sãos, os saudáveis, apesar que o processo do envelhecimento promove a deteriorização do sistema tônico-postural, o transtorno da regulação tônico-postural, da tônico-muscular e o déficit proprioceptivo. Os transtornos de coordenação, alteração das praxias, de representação, realização e regulação do gesto motor também é uma característica do processo de envelhecimento. Oi? Posso continuar? Pode, foi só uma interferência, Cacilda. Pois não. Os indivíduos sãos também manifestam no envelhecimento a manutenção de algumas capacidades em relação a outras e possuem alguns transtornos específicos motivados por doença, por patologia ou até por estilo de vida. Há transtornos também sinestésicos, desorientações, transtornos práxicos, e há sequelas em função de patologias somáticas que afetam funções sensoriais, de comunicação e de locomoção, mas são indivíduos sadios. E existe os indivíduos enfermos, aquele que já existe um desinvestimento corporal, uma inibição psicomotora, a perda da autonomia e o déficit expressivo. Alterações psicossomáticas, queixas somáticas expressivas, transtornos da imagem corporal e uma inadequada relação com o próprio corpo. Há também os transtornos de regulação tônico-emocional, principalmente em relação à ansiedade, as inibições psicossomáticas dos estados depressivos do idoso e as diminuições e incapacidades, que levam esses idosos enfermos a cuidados especiais, a cuidados familiares ou até institucionalização do idoso. Qual é o objetivo que nós temos na criação da gerontopsicomotricidade como uma intervenção junto aos idosos? É treinar as capacidades cognitivas remanescentes com o fim de retardar este processo de deteriorização de memórias, construir estratégias de compensação desse déficit funcional para diminuir a dependência, elaborar recursos para manejar a ansiedade e a angústia, para poder aceitar as mudanças do processo de envelhecimento e principalmente nas etapas iniciais, principalmente quando o idoso já se percebe que já não é capaz de uma porção de coisa, que seu corpo não é o mesmo, que a sua memória não é o mesmo, que as suas execuções e as suas produções não têm o mesmo ritmo, e isso leva o idoso realmente a se preocupar. E outro objetivo da gerontopsicomotricidade
é diminuir a frequência e a intensidade de alterações comportamentais, que são as que mais problemas trazem nas famílias, promovendo a institucionalização. A Cristi deu agora mesmo para nós exemplo de idosos que frequentam um programa na universidade, e isso é a vida deles, isso fez sentido na vida deles. Quais são os objetivos que nós temos? E eu fiz questão de colocar esse item aqui, porque eu não considero que o profissional que nós estamos querendo formar e informar sobre a gerontopsicomotricidade, ele é um mero cuidador. Não, o cuidador é aquele que vai na casa do idoso, que cuida do idoso, que dá o remédio, que dá o banho, que faz a comidinha, que faz companhia. Então, esse cuidador também precisa da nossa atenção profissional. Então, oferecer para ele o alívio da carga física e emocional, porque muitos fazem jornadas extensas de cuidados aos idosos, sensibilizar sobre as síndromes que promove a sobrecarga, a importância do autocuidado, favorecer um espaço de troca com outros familiares cuidadores que passam pela mesma situação de sobrecarga, com um olhar na construção de redes de suporte socioafetivas. Fornecer informações práticas e validadas sobre o decorrer da enfermidade e que sejam úteis e verdadeiras para enfrentar as diferentes dificuldades do dia a dia do cuidador. E elaborar rotinas e alternativas para o tempo ocioso, quando ocorrem as crises de ansiedade, de agitação e até mesmo de agressividade do idoso. O processo, então, é físico, biológico, psicológico e social. Todos nós vamos passar por ele, inevitavelmente, a menos que morramos antes. O conceito de velhice é um conceito erroneamente interpretado, porque é um estado de espírito, além do fato de que a velocidade do envelhecimento não é igual em todos nós. Cada um envelhece conforme o ritmo de vida que praticou a vida toda, né? E a principal diferença entre os idosos, de acordo com a idade cronológica e biológica, é exatamente essa individualidade. Porque existem velhos de 20 anos e idosos e jovens de 80, né? Que têm um espírito muito jovem. Então, o conceito de velhice não é o mesmo de idoso. E quais são as causas? Nós temos inúmeras causas. Apesar de já ser um processo filo-e-ontogenético, a nossa evolução física e o nosso determinismo de não vivermos mais do que determinado tempo neste planeta, até em função da própria gravidade, existe a diminuição da capacidade de sobrevivência desse organismo, a separação do processo biológico primário do envelhecimento das doenças associadas, e também dos fatores ambientais, o desuso, então a utilização inadequada dos sistemas orgânicos, o sedentarismo atual, os níveis de colesterol que levam a doenças cardiovasculares e a fragilidade musculoesquelética, a obesidade, o envelhecimento precoce e a depressão. Fora essas, existem inúmeras, eu quis aqui ser o mais resumido possível para a gente atender a demanda dos 20 minutos. E eu acho que este é o panorama do nosso idoso. Na década de 50, ser idoso ocorria até muito precocemente diante do comparativo de hoje, né? Por exemplo, a minha mãe e a minha avó tiveram um momento de se chegar na fase do envelhecimento com muito menos idade. Esse outro idoso da década de 70, esse da de 90 e o da nossa nova geração, que é um idoso ativo, produtivo, interessado no meio ambiente, interessado nas razões econômicas, nas razões políticas. E aí eu quis colocar aqui duas imagens para fazer um comparativo. O quanto a falta de um cuidado, a falta de uma atenção em termos de prestação de serviços é fundamental. Nós temos duas idosas com a mesma idade. Vejam esta abaixo o processo que ela se encontra. Então, diante de cargas emocionais, físicas, biológicas, inúmeras. E aquela idosa, como a Iris Bruzi, que está na mesma idade e que se apresenta desta maneira. Então, para mim,
né, dentro da minha filosofia de trabalho, junto à psicomotricidade, com a experiência que eu adquiri esse tempo todo trabalhando com idosos, existem 3 segredos para o sucesso junto à psicomotricidade. O primeiro é que a gente possa ensinar o que a gente sabe, a gente ter a generosidade mental. E o que a gente sabe sempre é muito útil dentro do trabalho. Praticar o que se ensina. Não teria sentido se eu não praticasse no meu envelhecimento isso. Seria incoerente. Então, isso promove uma coerência e uma ética. E perguntar o que se ignora. Eu acho que é a humildade intelectual. Nós não sabemos tudo. Prova disso é esta mesa, onde a gente aprende o tempo todo com cada pessoa que apresenta um depoimento. Então, para mim, a gerontopsicomotricidade é uma área da psicomotricidade extremamente importante, poderosa e necessária. E queria fechar com vocês numa mensagem de que a gente possa valorizar o tempo, porque também é uma forma de fazer escolhas mais assertivas para a vida da gente. Se o hoje é, de fato, tudo o que temos, e esse hoje tão incerto, e esse hoje com tantas coisas que nos fazem se recriar, né? Por que continuar a vivê-lo sem tempo para as coisas que a gente mais gosta? Então, que a gente possa agarrar com todas as forças o que me faz me sentir vivo. E queria colocar para vocês que aqui em São Paulo, nós estamos lançando o primeiro curso de pós-graduação de gerontopsicomotricidade. É um curso que foi elaborado com muito carinho, aprovado pelo MEC. Nós íamos lançar antes da pandemia, resolvemos abortar a ideia, e estamos lançando agora com 3 aulas até o final do ano, e efetivamente a aula inaugural em janeiro. Nós tentamos aprender com tudo que estamos vivendo, transformando ele num curso híbrido, onde ele pode ser online e ele presencial. E eu estou fechando aqui com um videozinho de divulgação desse nosso trabalho, para que vocês possam entender como surgiu essa proposta gerontopsicomotora entre nós. Era uma vez um grupo de senhoras preocupadas com a sua qualidade de vida e tendo recebido de seus respectivos médicos a recomendação de que era na atividade física que se encontrava a saúde de cada uma, vieram buscar em nossa escola Flechinha o local adequado para essa prática. Com o tempo, descobriram que próximo desse local havia uma praça muito bonita, onde seria muito agradável se praticar exercícios ao ar livre. E daí, com muita coragem, eu e mais 4 senhoras decidimos iniciar um projeto bastante especial, um programa de atividades psicomotoras que pudesse colaborar no envelhecimento de cada uma de nós. Esse projeto cresceu muito e tomou um vulto imenso em nossas vidas. Com o tempo, fomos testemunhando o quanto a psicomotricidade tem a colaborar no bom processo de envelhecimento saudável, com atividades que estimulam, além da prática de atividades físicas, as cognitivas, as de memória, as de ritmo, as de atenção para cada um. Através de diferentes propostas, fomos comprovando o efeito dessa ciência. Nosso programa de trabalho abrange desde atividades físicas ao ar livre até atividades aquáticas, cursos, palestras, dança, música, teatro, artesanato, oficinas cognitivas, inclusive o estudo de língua estrangeira. A felicidade demonstrada em cada uma de nossas propostas nos faz acreditar que estamos no caminho certo para recebermos a enorme demanda de idosos em nossa sociedade. No entanto, é preciso criarmos políticas públicas para esse atendimento, capacitar profissionais para essas intervenções, ampliar o leque de atendimento assistencial e efetivo nas áreas da saúde e da educação. E com isso, decidimos então fazer crescer essa que virou mais uma de nossas paixões, a psicomotricidade e o envelhecimento. Criamos neste ano o primeiro curso de pós-graduação em gerontopsicomotricidade,
com o objetivo de capacitar os profissionais para esse novo e emergente mercado de trabalho, a população idosa. Esse curso trará um enorme diferencial, já que tem em seu currículo 19 disciplinas com 550 horas de carga horária e nele também será aplicado um estágio social importantíssimo aos profissionais. Estamos honrados em divulgar e apresentar o fruto de um trabalho muito dedicado, realizado há quase 20 anos, tendo como base a ciência. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser uma eterna aprendiz. Muito obrigado. Fico muito honrada de poder falar um pouquinho disso que nos apaixona